Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 2. Conversão de Saulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos capítulo 9, versos de 3 a 5. A mente de Saulo foi grandemente despertada pela morte triunfante de Estevão. Ele foi abalado em seu preconceito, mas as opiniões e argumentos dos sacerdotes e príncipes finalmente o convenceram de que Estevão era um blasfemo, que Jesus Cristo a quem ele pregava fora um impostor, e que aqueles que ministravam nos sagrados serviços deviam estar com a razão. Sendo um homem de mentalidade decidida e força de propósito, tornou-se implacável em sua oposição ao cristianismo, depois de ter firmado por completo em sua mente que as opiniões dos sacerdotes e escribas eram corretas. Seu zelo o levou a empenhar-se voluntariamente na perseguição aos crentes. Fez com que santos homens fossem arrastados perante os tribunais e fossem aprisionados ou condenados à morte, sem evidência de qualquer ofensa, exceto sua fé em Jesus. De caráter semelhante, embora em direção diferente, foi o zelo de Tiago e João, quando teriam feito descer fogo do céu para consumir aqueles que desdenharam e desprezaram seu mestre. Logo, Saulo iria viajar para Damasco por sua própria conta, mas estava decidido a realizar um duplo propósito, procurando enquanto ia todos os crentes em Cristo. Com esta finalidade, obteve cartas do sumo sacerdote para ler nas sinagogas, cartas que o autorizavam a se apoderar de todos aqueles que eram suspeitos de ser crentes em Jesus e enviá-los por mensageiros a Jerusalém para que ali fossem julgados e punidos. Ele pôs-se a caminho, cheio de força e vigor da varonilidade, e ardendo em zelo equivocado. Quando os cansados viajantes se aproximaram de Damasco, os olhos de Saulo contemplaram com prazer o cenário de amplas extensões de terras férteis, belos jardins e pomares frutíferos, banhados pelos refrigerantes regatos que corriam murmurantes por entre a verde vegetação. Depois da longa viagem por áreas desoladas, tais cenas eram, na verdade, aprazíveis. Enquanto Saulo e seus companheiros se deleitavam na contemplação do cenário, subitamente o envolveu uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Atos capítulo 9, versos 4 e 5. A cena foi da maior confusão. Os companheiros de Saulo foram tomados de terror e quase cegados pela intensidade da luz. Ouviram a voz, mas não viram ninguém, e para eles tudo era ininteligível e misterioso. Mas Saulo, caído prostrado ao chão, compreendeu as palavras que lhes foram faladas e viu claramente diante de si o Filho de Deus. Um olhar para aquele glorioso ser imprimiu sua imagem para sempre na alma do surpreso judeu. As palavras lhe atingiram o coração com força espantosa. Uma inundação de luz penetrou nos entenebrecidos recessos do seu espírito, revelando-lhe a ignorância e o erro. Viu que, enquanto imaginava estar servindo zelosamente a Deus, perseguindo os seguidores de Cristo, estava realmente fazendo a obra de Satanás. Ele viu a insensatez de basear sua fé nas afirmações dos sacerdotes e príncipes, cujo serviço sagrado havia dado a eles grande influência sobre sua mente e o tinha levado a crer que o relato da ressurreição fora um artifício forjado pelos discípulos de Jesus. Agora que Cristo lhe fora revelado, o sermão de Estevão foi-lhe trazido com força à mente. Aquelas palavras que os sacerdotes haviam declarado ser blasfêmia, agora lhe pareciam como verdade.
Naqueles momentos de maravilhosa iluminação, sua mente agiu com notável rapidez. Recapitulou a história profética e viu que a rejeição de Jesus pelos judeus, sua crucifixão, ressurreição e ascensão tinham sido preditos pelos profetas e provavam ser ele o Messias prometido. Relembrou as palavras de Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Atos 7:56. E compreendeu que o santo moribundo havia contemplado o reino da glória. Que revelação extraordinária era tudo isto para o perseguidor dos crentes! Cristo lhe fora revelado como vindo à terra em cumprimento de sua missão, sendo rejeitado, maltratado, condenado e crucificado por aqueles a quem viera salvar, e tendo ressurgido dos mortos e ascendido aos céus. Naquele terrível momento, ele se lembrou de que, por seu consentimento, o santo Estevão fora sacrificado, e que, por seu intermédio, muitos santos dignos tinham encontrado a morte por cruel perseguição. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos capítulo 9, verso 6. Nenhuma dúvida assaltou a mente de Saulo de que esse que lhe falara era Jesus de Nazaré, e que ele era, sem dúvida, o longamente esperado Messias, a consolação e redenção de Israel. E agora esse Jesus que, enquanto ensinava na terra, havia falado aos seus ouvintes por parábolas, usando objetos conhecidos para ilustrar o significado de seus ensinos, comparava a obra de Saulo na perseguição aos seus seguidores a um recalcitrar contra aguilhões. Aquelas palavras vivas ilustravam o fato de que seria impossível a qualquer homem deter o progresso da verdade de Cristo. Ele marcharia para o triunfo, ao passo que todo esforço para impedi-la resultaria em dano ao opositor. O perseguidor finalmente sofreria 1000 vezes mais do que aqueles a quem havia perseguido. Mais cedo ou mais tarde, seu próprio coração o condenaria. Ele descobriria que estivera de fato recalcitrando contra aguilhões. O Salvador havia falado a Saulo por intermédio de Estevão, cujo claro raciocínio procedente das Escrituras não podia ser contraditado. O instruído judeu tinha visto o rosto do mártir refletindo a luz da glória de Cristo, parecendo o rosto de um anjo. Testemunhara sua clemência pelos inimigos e o perdão que lhes concedera. Também havia visto a firmeza e a animosa resignação de outros crentes em Jesus, enquanto eram atormentados e afligidos, alguns dos quais tinham deposto a vida com regozijo por amor de sua fé. Todo este testemunho tinha apelado altamente a Saulo e lhe levara a convicção à mente, mas sua educação e preconceitos, seu respeito pelos sacerdotes e príncipes e seu orgulho de popularidade o levaram a rebelar-se contra a voz da consciência e a graça de Deus. Havia lutado noites inteiras contra aquela convicção e sempre terminara por manter a crença de que Jesus não era o Messias, que ele era um impostor e que seus seguidores eram fanáticos iludidos. Agora Cristo lhe falara com sua própria voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a interrogação: quem é, Senhor? Foi respondida pela mesma voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Atos capítulo 9, versos 4 e 5. Aqui Cristo se identifica com seu povo sofredor. Perseguindo os seguidores de Jesus, Saulo tinha batalhado diretamente contra o Senhor do céu. Jesus declara que, afligindo seus irmãos sobre a terra, Saulo tinha lutado contra sua cabeça e seu representante no céu. Acusando-os falsamente e testificando falsamente contra eles, havia acusado falsamente e testificado falsamente contra o Salvador do mundo. Aqui se vê claramente que Cristo sofre na pessoa de seus santos. Quando se retirou a refulgente glória e Saulo se ergueu do chão, ele achou-se totalmente despojado da vista. O resplendor da glória de Cristo fora por demais intenso para seus olhos mortais, e quando este se afastou, a escuridão da noite invadiu-lhe a visão.
Creu que essa cegueira era um castigo divino por sua cruel perseguição aos seguidores de Jesus. Tateando ele em densas trevas, seus companheiros em temor e pasmo o guiaram pela mão até Damasco. Quão diferente do que ele havia antecipado foi sua entrada naquela cidade. Com orgulhosa satisfação se aproximara de Damasco, esperando em sua chegada ser saudado com ostentação e aplauso por causa da honra a ele conferida pelo sumo sacerdote, e o grande zelo e perspicácia por ele manifestados em procurar os crentes e levá-los como cativos a Jerusalém, onde eram condenados e punidos sem misericórdia. Tinha decidido que sua viagem seria coroada de sucesso, e seu espírito corajoso e tenaz não se intimidava diante de nenhuma dificuldade ou perigo na busca do seu objetivo. Havia determinado que nenhum cristão deveria escapar de sua vigilância, inquiriria de homens, mulheres e crianças a respeito de sua fé, e também daqueles com quem eles estivessem ligados, entraria nas casas com poder para lançar mão de seus moradores e enviá-los a Jerusalém como prisioneiros. Mas quão diversa foi a presente cena da que ele havia imaginado. Em vez de exercer poder e receber honra, ele mesmo era virtualmente um prisioneiro, sendo privado da vista e dependente da guia de seus companheiros. Desajudado e torturado pelo remorso, sentia estar sob sentença de morte e não sabia que outros propósitos o Senhor teria para ele. Foi levado à casa do discípulo Judas e ali ficou em solidão, refletindo sobre a estranha revelação que havia lançado por terra todos os seus planos e mudado todo o curso de sua vida. Passou 3 dias em completa cegueira, ocupando aquele terrível tempo com reflexão, arrependimento e fervorosa oração, não comendo nem bebendo durante todo esse período. Amargamente se lembrou de Estevão e da evidência por ele demonstrada de ser sustido por um poder mais elevado do que o da terra. Refletiu com horror sobre sua própria culpa de permitir ser controlado pela malícia e preconceito dos sacerdotes e príncipes, fechando os olhos e ouvidos à mais notável evidência e implacavelmente insistindo na perseguição aos crentes em Cristo. Ele estava em reclusão completa. Não tinha nenhuma comunicação com a igreja, porque os crentes de Jerusalém a haviam advertido da finalidade de sua viagem a Damasco. Acreditava-se que ele estivesse simulando para melhor levar a cabo o seu desígnio de perseguição. Não tinha nenhum desejo de apelar para os judeus inconversos, pois sabia que estes não dariam ouvidos às suas declarações. E assim, ele parecia estar completamente separado da simpatia humana, e refletia e orava com um espírito totalmente quebrantado e contrito. Aqueles 3 dias foram como 3 anos para o judeu cego e de consciência duramente atingida. Ele não era nenhum neófito nas Escrituras, e em trevas e solidão relembrou as passagens que se referiam ao Messias, e seguiu o fio das profecias com uma memória aguçada pela convicção que se apoderara de sua mente. Ficou pasmado ante sua anterior cegueira de entendimento e a cegueira dos judeus em rejeitar Jesus como o Messias prometido. Tudo agora lhe parecia claro, e ele sabia que o preconceito e a incredulidade lhe haviam obscurecido as percepções e lhe impedido de discernir em Jesus de Nazaré o Messias da profecia. A maravilhosa conversão de Saulo demonstra de um modo surpreendente o miraculoso poder de Cristo em levar convicção à mente e ao coração do homem. Saulo havia crido que ter fé em Jesus era virtualmente repudiar a lei de Deus e o ritual das ofertas sacrificiais. Acreditara que Jesus tinha desconsiderado a lei e ensinado aos seus discípulos que isto agora era ineficaz. Acreditava que era seu dever lutar com todas as forças para exterminar a alarmante doutrina de que Jesus era o príncipe da vida, e com zelo consciencioso havia se tornado um persistente perseguidor da Igreja de Cristo. Mas Jesus, cujo nome acima de todos os outros Saulo mais odiava e desprezava, tinha se revelado a ele com a finalidade de interrompê-lo em sua carreira insensata e fazer desse indivíduo nada promissor um instrumento pelo qual levar o Evangelho aos gentios.
Saulo foi subjugado por essa revelação e percebeu que, em se opondo a Jesus de Nazaré, havia se disposto contra o Redentor do mundo. Vencido por um senso de culpa, ele clamou: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, verso 6. Jesus não o informou imediatamente da obra que lhe havia designado, mas o enviou para receber instrução dos próprios discípulos a quem ele tão cruelmente havia perseguido. A maravilhosa luz que iluminou a mente de Saulo era obra do Senhor, mas havia também uma obra que deveria ser feita em seu favor pelos discípulos de Cristo. A resposta à indagação de Saulo foi: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Atos 9, verso 6. Jesus envia o judeu inquiridor à sua igreja para obter dela um conhecimento do seu dever. Cristo efetuou a obra de revelação e convicção, e agora o penitente estava em condições de aprender daqueles a quem Deus tinha ordenado para ensinar sua verdade. Assim sancionou Jesus a autoridade de sua igreja organizada e pôs Saulo em contato com seus representantes na terra. A luz da iluminação celestial privara Saulo de sua visão, mas Jesus, o grande médico, não o restaurou imediatamente. Todas as bênçãos fluem de Cristo, mas ele havia agora estabelecido uma igreja como sua representante na terra, e a ela pertencia a obra de conduzir o arrependido pecador ao caminho da vida. Os mesmos homens que Saulo propusera destruir deveriam ser seus instrutores na religião que ele havia desprezado e perseguido. Sua fé foi severamente provada durante os 3 dias de jejum e oração na casa de Judas, em Damasco. Estava totalmente cego e em completa escuridão mental quanto ao que era exigido dele. Fora orientado a ir a Damasco, onde lhe seria dito o que deveria fazer. Em sua incerteza e angústia, ele clamou fervorosamente a Deus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias a impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Atos capítulo 9, versos 10 a 12. Ananias, com dificuldade, pôde acreditar nas palavras do anjo, porque a cruel perseguição de Saulo aos santos em Jerusalém havia se espalhado por toda a parte. Atreveu-se a argumentar: Senhor, de muitos tenho ouvido a esse respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocassem o teu nome. Atos 9, 13 e 14. Mas a ordem a Ananias foi imperativa: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9, verso 5. O discípulo, obediente à orientação do anjo, procurou o homem que tão recentemente respirava ameaças contra todos os que criam no nome de Jesus. Dirigiu-se a ele: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Atos 9, versos 17 e 18. Cristo aqui nos dá um exemplo de sua maneira de trabalhar pela salvação dos homens. Poderia ter feito diretamente a Saulo toda esta obra, mas isto não estava de acordo com seu plano. Suas bênçãos deveriam vir através dos instrumentos por ele ordenados. Saulo tinha algo a fazer em confissão àqueles cuja destruição ele havia planejado, e Deus tinha uma obra importante para os homens por ele autorizados a agir em seu lugar. Saulo torna-se um aprendiz dos discípulos. À luz da lei de Deus, ele se contempla a si mesmo como um pecador. Vê que Jesus, a quem na sua ignorância havia considerado um impostor, é o autor e o fundamento da religião do povo de Deus desde os dias de Adão, e é o consumador da fé,
Fé é essa agora tão clara a sua visão iluminada. Vê a Jesus como o vindicador da verdade e o cumpridor das profecias. Antes havia considerado Jesus como tornando de nenhum efeito a lei de Deus, mas quando sua visão espiritual foi tocada pelo dedo divino, aprendeu que Cristo era o originador de todo o sistema judaico de sacrifícios, que ele viera ao mundo com a finalidade expressa de vindicar a lei de seu Pai e que em sua morte a lei cerimonial havia encontrado seu antítipo. À luz da lei moral, que ele acreditara estar zelosamente guardando, Paulo viu-se o pecador dos pecadores. Ele se arrependeu, isto é, morreu para o pecado. Tornou-se obediente à lei de Deus, exerceu fé em Jesus Cristo como seu Salvador, foi batizado e proclamou Jesus tão sincera e zelosamente como outrora o havia combatido. O Redentor do mundo não sanciona a experiência e o exercício em assuntos religiosos, independentemente de sua igreja reconhecida e organizada. Muitos têm a ideia de que são responsáveis somente diante de Cristo por sua luz e experiência, independente de seus reconhecidos seguidores na terra. Mas na história da conversão de Saulo, nos são dados importantes princípios que sempre devíamos ter em mente. Ele deparou-se diretamente com Cristo. Era alguém a quem Jesus pretendia confiar a mais importante obra, alguém que devia ser um vaso escolhido. Todavia, não lhe comunicou pessoalmente as lições da verdade. Embargou-lhe o caminho e o convenceu. Mas tendo ele indagado, que queres que eu faça? O Salvador o pôs em contato com sua igreja e permitiu que esta o dirigisse quanto ao que fazer. Jesus é o amigo dos pecadores. Seu coração é tocado por seu infortúnio. Tem todo o poder no céu e na terra, mas respeita os meios por ele ordenados para esclarecimento e salvação dos homens. Dirige os pecadores à igreja, que ele tem tornado um canal de luz para o mundo. Saulo fora um erudito mestre em Israel. Mas, enquanto se achava em seu cego erro e preconceito, Cristo se revela a ele e então o põe em comunicação com sua igreja, que é a luz do mundo. Neste caso, Ananias representa Cristo e também representa os ministros de Cristo sobre a terra, que são designados para agir em seu lugar. Em lugar de Cristo, Ananias toca os olhos de Saulo para que receba a vista. Em lugar de Cristo, impõe sobre ele as mãos e, orando em nome de Cristo, Saulo recebe o Espírito Santo. Tudo é feito em nome e pela autoridade de Cristo, mas a igreja é o canal de comunicação.